A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite. Aqui é o pastor Sérgio Fernandes. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra de reflexão para a meditação dos queridos irmãos na temática do tema: o que acontece após a morte? O espírito, ele volte a Deus. O espírito, ele retorna para Deus. Livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo de número 19. A alma da pessoa, ela aguarda o juízo final. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27, ele disse: ao homem é ordenado a morrer uma só vez, e após disso segue-se o juízo final. A salvação, senhores, ela só pode acontecer enquanto há vida. A Bíblia diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na volta de Jesus acontecerá a ressurreição dos mortos. Jesus, ele disse: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem vida eterna. Não entrará em juízo, porque passará da morte para a vida. Em verdade vos digo, porque vem a hora, e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também lhe concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, porque foi-lhe dada a autoridade de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Como que a alma da pessoa fica esperando? Descansando no Senhor. Hebreus, capítulo 4, versículos de número 1 ao 4. Não há comunicação entre vivos e mortos. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos de número 5 e 10. Meus irmãos, e a Bíblia menciona também que o rei Ezequias, em um dos seus cânticos, ele disse: somente os vivos te louvam, somente os vivos adore ao Senhor. Pastor Sérgio, há alguma diferença entre os salvos e os que não são salvos? Meus irmãos, os salvos, eles estão no seio de Abraão. Os salvos, eles descansam no Senhor. Os salvos, eles estão no paraíso de Deus, porque alma e espírito, ele funde-se na eternidade. Os que não são salvos, os que não entregaram a sua vida a Cristo, confessaram a sua fé, se arrependeram dos seus pecados, quando estava em vida, estão num lugar de tormento. Os perdidos que não são salvos, eles aguardam o julgamento. Os que não são salvos, eles sabem que serão condenados. Apocalipse, capítulo 20 e versículos de número 15 ao seguir. E quem é salvo descansa no Senhor, e quem não é salvo está no lugar de tormento. Meus irmãos, os que são salvos, aqueles que nesta vida derradeira se arrependeram dos seus pecados,
Meus irmãos, eles estão descansando, aguardando o grande dia do Senhor. Paulo disse: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. O céu, ele será povoado não de espíritos desencarnados. O céu será povoado de pessoas com corpos glorificados. Paulo disse: no momento e no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. O que Paulo está referindo? Porque a última trombeta, Paulo está referindo à última trombeta. É a última trombeta, é a única trombeta que falta ser tocada, é a trombeta do arrebatamento. Meus irmãos, a morte não é o fim da vida, mas é a entrada na eternidade. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A Bíblia diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte do seu santo. Decide a sua vida para Cristo. Entrega a sua vida para Cristo. Enquanto você está respirando, enquanto você está andando, falando, enquanto você está vivo. Porque essa escolha só pode fazer enquanto você está vivo, em sã consciência. Depois, quando o cântaro de ouro, que é o coração, ele quebrar, ele despedaçar, não há mais solução para você. Então pense bem, Jesus, ele é o único Senhor e Salvador da sua alma. Deus lhe abençoe.